Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, onde vamos tratar hoje sobre a Copa do Mundo de 1930. A primeira Copa do Mundo, onde iniciou-se o sonho, né? Vamos tratar aí dessa Copa. Quase 100 anos de Copa já, né? 1930, 2030, tá chegando aí 100 anos, né? Vamos tratar aí sobre a Copa de 2030, como é que ela foi pensada, onde é que ela foi realizada, quem participou, curiosidades, participação brasileira na Copa. Então, aguarde aí, acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso vídeo aí, que nós vamos tratar aí sobre a Copa de 1930. Como é que ela surgiu, né? A gente sabe aí que antes da realização da Copa, nos anos de hoje, né? Nos anos atuais, na atualidade, aí várias cidades tentam ser sede da Copa, né? E naquele período não era como é hoje, né? Jules Rimet, o terceiro presidente da FIFA, né? É acreditado por ser aí o inventor da Copa do Mundo. Ele liderou a iniciativa aí para criar um campeonato mundial de futebol, independentemente dos Jogos Olímpicos, né? Que já nos Jogos Olímpicos de 28, 24, 18 não, né? 14 também não, por causa da Primeira Guerra Mundial. Mas os Jogos Olímpicos anteriores eles já tinham a participação do futebol, né? Então aí Jules Rimet teve a ideia então de retirar o futebol, não assim, retirar o futebol dos Jogos Olímpicos, né? Mas tirar ali de um braço de só um esporte olímpico e transformar assim no esporte global, né? Então, o Júlio Rimet teve essa ideia aí de fazer um campeonato independentemente dos Jogos Olímpicos, né? Aí teve um congresso em 1928 na cidade de Amsterdã, na Holanda, né? Onde aprovou aí a criação de um torneio mundial. E a primeira edição ela seria realizada em 1930 no Uruguai. Mas nesse período ainda não tinha se decidido o local onde seria a Copa, né? Então teve nesse ano de 28 em Amsterdã, na Holanda, a aprovação de um torneio mundial. E teria-se a realização desse primeiro torneio, mas não se tinha ainda a definição de onde seria, né? Aí o idealizador da Copa, Jules Rimet, foi fundamental para transformar o torneio de um evento que era só anexo à Olimpíadas em uma competição mundial autônoma, né? Em 28 de maio de 28, durante o congresso em Amsterdã, aí decidiu se realizar o campeonato mundial. A primeira edição da Copa do Mundo foi sediada pelo Uruguai em 1930, tá? Um país que havia sido campeão olímpico duas vezes consecutivas, né? Foi campeão olímpico em 24 e campeão olímpico em 28. Campeão olímpico em Paris e campeão olímpico em Amsterdã, né? O Uruguai ele foi escolhido como sede da primeira Copa do Mundo de 1930, aí já em um congresso realizado pela FIFA na cidade de Barcelona, na Espanha, em 1929, tá? E a decisão se deu porque o país era bicampeão olímpico de futebol de 24 e 28 e naquela época celebrava o centenário da sua Constituição. O governo uruguaio da época se comprometeu a arcar com todos os custos dos participantes. Também construiu
ia construir um novo estádio, né? Aí o estádio centenário que todos nós conhecemos atualmente, né? O local da escolha foi no Congresso da FIFA em Barcelona e a data da escolha foi em 18 de julho de 1929. O motivo da escolha: o bicampeonato olímpico de futebol dos anos de 24 e 28, a comemoração do centenário da independência do Uruguai em 1930 e o compromisso do governo uruguaio em construir um novo estádio e arcar com as despesas dos participantes, né? Então o Uruguai ele se preparou para a Copa de 1930, utilizando sua força como bicampeão olímpico e aproveitando a decisão de sediar o evento, né? A preparação para o Mundial envolveu a construção do estádio centenário para a competição e a celebração lá da sua independência. E que além disso a seleção era se beneficiou pelo fato de poucos países europeus terem viajado para a participação do Mundial de 1930, aí que permitiria o Uruguai ter uma vitória mais fácil, culminando aí com a conquista do primeiro título mundial em 1930, né? Poucas seleções viajaram para participar do Mundial naquela época, né? Aí as seleções tinham que se deslocar ainda de navios, né? E venhamos e convenhamos, o Uruguai lá no finalzinho da América do Sul, tá? Realmente dificultava essa chegada até o país, né? O Uruguai então era a sede do torneio, tá? Foi escolhido aí para sediar a primeira Copa do Mundo de 1930, como forma de celebrar o centenário de sua independência e por ser o bicampeão olímpico de futebol de 24 em Paris e 28 em Amsterdã, né? O país construiu o estádio centenário aí com capacidade para 90 mil pessoas, que seria o principal palco do torneio da Copa do Mundo da época. Só que, entretanto, ele não ficou pronto a tempo, né? E as primeiras partidas foram disputadas nos estádios de Pocitos e Grand Parque Central. Estádio esses aí que um existe ainda e o outro já foi demolido, né? A seleção uruguaia era uma potência no futebol mundial no início, né, do século passado, que demonstrou sua superioridade sobre todas as seleções europeias nesse período. Foi pouca a concorrência, tá? Somente 18 seleções na época vieram participar da Copa, né? A preparação ela foi facilitada pela pouca quantidade de times europeus que aceitaram a viagem para a América do Sul, principalmente aí devido a longas viagens de navio, tá? Então isso aí de certa forma prejudicou, né? Sendo que no final o Uruguai terminou superando a Argentina, graças a Deus, tá? Senão na data de hoje do vídeo a Argentina seria tetracampeã mundial, né? E uma partida aí que terminou no final de 4-2 na final, né? Mas a gente ainda vai ver, ainda tem mais curiosidades ainda. Tá? A partida final da Copa do Mundo de 1930 foi entre a Argentina e o Uruguai. E o Uruguai ganhou esta partida de 4-2, né? Depois da partida, o presidente da época decretou feriado nacional, tá? O governo uruguai declarou feriado nacional no dia da conquista. E os radialistas da época reivindicavam como se fosse um tricampeonato mundial da seleção uruguaia naquela época, né? Sendo que depois, como todo mundo sabe, em 1950 o Uruguai foi bicampeão mundial. E o Uruguai, não sei se todo mundo sabe, o Uruguai usa 4 estrelas na sua camisa como se eles fossem tetracampeões mundiais, né? Só que dessas 4 estrelas nós sabemos que são 2 com relação às Olimpíadas e 2 com relação ao Mundial, né? Então eles são bicampeões mundiais e bicampeões olímpicos, tá?
A escolha dos 13 participantes da Copa do Mundo de 1930 foi baseada em convites feitos pela FIFA. Não houve a necessidade de eliminatória. E as seleções elas se dividiram entre as sul-americanas, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. 4 europeias, Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia, sendo que a Bélgica também já tinha sido campeã olímpica também nesse período, e 2 seleções norte-americanas, né? Os Estados Unidos e o México. Na América do Sul, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A Europa, Bélgica, França, Iugoslávia e Romênia, né? A América do Norte, Estados Unidos e México. A participação de 4 seleções europeias foi incentivada após o convite do presidente da FIFA, Jules Rimet, que cobriu todos os custos da viagem, né? A Copa do Mundo de 1930 ela foi realizada exclusivamente na cidade de Montevidéu, tá? Foi uma sede única, não houve outra cidade que sediou jogos da Copa do Mundo de 1930, foi toda disputada na cidade de Montevidéu, usando 3 estádios: o Estádio Centenário, o Estádio Grand Parque Central e o Estádio Pocitos. O Estádio Centenário construído para o torneio, foi o principal estádio sediando 10 das 18 partidas, inclusive as semifinais e a final. Os estádios utilizados: o Estádio Centenário, principal estádio da competição construído para celebrar o centenário do Uruguai; o Estádio Grand Parque Central, um estádio menor, usado aí para os jogos iniciais antes que o Estádio Centenário ficasse pronto; e o Estádio Pocito, outro estádio usado aí para algumas das partidas iniciais. Aí dos 3 estádios da Copa do Mundo de 1930, o Estádio Centenário e o Grand Parque Central ainda existem em Montevidéu, tá? Enquanto o Estádio Pocitos ele foi demolido. O estádio é o principal do Uruguai, enquanto o Grand Parque Central ele é a casa do Clube Nacional de Futebol, o Nacional do Uruguai, campeão da Libertadores também. O Estádio Centenário ainda é usado e é o principal estádio do Uruguai. Foi construído aí especificamente para a Copa de 1930, recebeu os jogos da final e é considerado um estádio histórico da FIFA. O Grand Parque Central ainda é a casa do Nacional de Futebol e foi renovado, mantendo seu status de estádio em uso. Aí o Estádio Pocitos ele foi demolido e o espaço foi urbanizado. O local é hoje lembrado uma escultura que marca onde ficava o círculo central do campo, onde foi marcado o primeiro gol da história das Copas, tá? O Estádio Pocitos. A Copa do Mundo de 1930 teve um total de 18 jogos, todos os jogos realizados no Uruguai, na cidade de Montevidéu, a maioria das partidas sendo realizadas no Estádio Centenário. 18 jogos, tá? Apenas em Montevidéu, no Uruguai, com mais jogos no Estádio Centenário, que teve 10 jogos, né? Na Copa do Mundo de 1930 foram marcados 70 gols, tá? Em 18 jogos. Média aí aproximadamente de 3,89 gols por partidas em 18 jogos, né? O primeiro gol da Copa do Mundo, marcado no Estádio Pocitos, foi marcado pelo francês Lucien Lauret em 13 de julho de 1930, durante a partida entre França e México. O gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, na vitória da França por 4-1 sobre o México. Então, o primeiro jogador a marcar um gol em Copa do Mundo foi Lucien Lauret da França, no Estádio Pocitos, no Uruguai, né? Data do jogo, 13 de julho de 1930. Mediante gols, tempo marcado, estádio marcado, Guilhermo Stabile, ele foi o artilheiro da Copa, mas quando ele chegou na Copa de 1930 ele era reserva da seleção argentina.
mas com o decorrer das partidas ele terminou ganhando a posição de Roberto Cherro e transformou-se aí no maior destaque da competição. Marcou em todos os 4 jogos que ele disputou pela seleção da Argentina e foi o artilheiro do torneio com 8 gols, né? A campanha do Uruguai na Copa de 30, que foi o vitorioso da Copa, né? Conquistando o título inédito ao vencer a Argentina por 4-2 na final do Estádio Centenário. A seleção do Uruguai teve uma campanha invicta no torneio, com vitórias sobre a seleção do Peru por 1-0, pela seleção da Romênia de 4-0, tudo isso na fase de grupos, né? E uma goleada aí de 6-1 sobre a seleção da Iugoslávia na final. E nos jogos da final foi 4-2, como a gente já tinha falado antes, né? A final essa que foi realizada no dia 30 de julho de 1930 no Estádio Centenários, aí com gols de Dourado, Cia, Irante e Castro pela seleção do Uruguai, e os gols da Argentina por Paulsen e Stabelli, né? As equipes elas foram divididas em 4 grupos, né? Onde os primeiros colocados de cada grupo se classificavam para as semifinais. A Argentina ganhou de 6-1 dos Estados Unidos na semifinal e o Uruguai ganhou de 6-1 da Iugoslávia também na semifinal. A final ela ocorreu no Estádio Centenário em Montevidéu. A partida teve aí polêmica sobre qual a bola seria utilizada. A Argentina trouxe uma bola, o Uruguai trouxe outra bola e ficou naquela confusão de qual bola seria utilizada, né? Na final das contas, terminou-se utilizando uma bola de cada seleção, uma bola no primeiro tempo e uma bola no segundo tempo, né? Outra coisa, curiosidade é que o jogador uruguaio Héctor Castro, que participou da final da Copa de 1930, ele possuía uma deficiência física e ele jogou com a mão direita amputada, né? Aí é um fruto de um acidente de infância com um moedor de carne. E além dele, tinha um outro jogador da final, o argentino Francisco Varallo, que também jogou lesionado no joelho, que levou aí de uma dor crônica e foi questionado na época, né? Héctor Castro do Uruguai, com uma deficiência na mão, não foi um impedimento. Héctor Castro ele marcou um dos gols da final contra a Argentina, que não foi de mão, tá? Não tinha mão para ser de mão, né? E ajudou o Uruguai a ser campeão pela primeira vez na Copa do Mundo, na primeira Copa do Mundo, né? Francisco Valério da Argentina jogou a final com uma lesão no joelho e, segundo relatos da época, isso prejudicou e foi um grande problema na partida, né? E o Brasil? O Brasil participou da Copa de 1930, tá? Mas não foi com a sua força máxima, devido a um boicote interno organizado pela Associação Paulista de Futebol Atlético. A associação ela protestou contra a exclusão de seus membros da comissão técnica da seleção liderada pela Confederação Brasileira de Desportos, entidade carioca, proibindo os jogadores de São Paulo de serem convocados. Isso aí impediu como nomes importantes da época, como Friedenreich e Feitiço, participassem do torneio, que acabou perdendo na primeira fase, né? Detalhes aí do boicote da participação: disputa entre as federações, a CBD, sediada no Rio de Janeiro, que definiu que a comissão técnica seria sem a participação de representantes da Associação Paulistas. Em resposta, a Associação Paulista proibiu seus clubes de liberarem jogadores para a seleção, o que enfraqueceu o time brasileiro, né? A decisão impediu a convocação de craques paulistas como Arthur Friedenreich e Feitiço. Composição da seleção: a seleção foi composta majoritariamente por jogadores do Rio de Janeiro, com apenas um paulista, Araquém Patusca, que aceitou a convocação após conflito com o seu clube, que era o Santos na época, né? Na Copa de 30, o Brasil foi eliminado na primeira fase, após perder para a Iugoslávia por 2-1.
O público total da Copa de 1930 foi de 434.500 pessoas, uma média de 24.139 espectadores por jogo, né? Ao todo foram disputados 18 jogos em 3 estádios. Público, total 434.500 pessoas, média de 24.139 pessoas, número de jogos 18 e número de estádios 3, né? O maior público em um jogo foi cerca de 90 mil pessoas na final entre Uruguai e Argentina, mas o público oficial foi de 68 mil ou 69 mil, dependendo da fonte que a gente pesquisa, né? O Uruguai não é considerado tetracampeão mundial, como a gente já falou, na contagem da Copa. O Uruguai tem 2 títulos da Copa do Mundo, conquistados em 30 e 50, e o termo tetracampeão ele refere-se a uma interpretação popular que inclui os títulos olímpicos do país em 24 e 28, pois a FIFA organizou torneios e eles eram considerados campeonatos mundiais na época, né? Tem 2 títulos mundiais de 30 e 50 e 2 ouros olímpicos de 24 e 28. A primeira seleção uruguaia ostenta 4 estrelas, com 2 delas representando títulos da Copa do Mundo e outras 2 aos títulos mundiais, né? As principais dificuldades da Copa do Mundo de 1930 foram a desorganização e o fraco nível técnico do futebol brasileiro, a logística de viagem para as seleções europeias e o boicote de várias nações e a ausência de um jogo pelo terceiro lugar que não ocorreu, além de ameaças de morte durante a final e a disputa sobre a bola a ser utilizada. A distância até o Uruguai era um grande problema e a falta de voos transatlânticos fez com que várias seleções europeias optassem por viajar de navio. Aí o Brasil, por exemplo, ele viajou em um navio, mas outras seleções tiveram problemas para embarcar ou acabaram desistindo da competição. Desorganização e a falta de experiência, o torneio, apesar de ser idealizado, foi marcado por uma série de problemas de organização. O Brasil, por exemplo, levou uma equipe formada apenas com jogadores do Rio de Janeiro, o que marcou desentendimento entre a CBD e a Federação Paulista de Esportes Atléticos, né? Boicote de seleções. A escolha do Uruguai como sair da Copa do Mundo de 30 acabou afastando alguns países europeus que não participaram da competição. Grécia e Noruega, por exemplo, enviaram protestos formais pela sua exclusão do torneio. A final, com confusão entre Uruguai e Argentina, foi marcada por ameaças de mortes a jogadores, com a polícia tendo de garantir a sua segurança, né? A final entre Uruguai e Argentina foi tumultuada. Havia ameaça de que o jogo não fosse disputado em virtude das ameaças sofridas pelos jogadores argentinos. A polícia uruguaia permitiu que alguns jogadores argentinos chegassem ao estádio, o que gerou um clima de tensão entre as torcidas organizadas, né? Falta de uma bola oficial. Na final da Copa de 30 não teve uma bola oficial, tá? Não tinha uma bola oficial. A Argentina e o Uruguai, cada um usou uma bola em cada tempo. Beleza? Então, pessoal, um pouquinho aí do que foi a Copa de 1930 ganha pela seleção do Uruguai. Tá bem, menos mal. Já pensou se a Argentina tivesse ganho a Copa de 30? A Argentina seria então tetracampeã mundial, literalmente. Que o Uruguai se considera tetracampeão, mas não é. E a Argentina, se tivesse ganho, seria então ganho por méritos. Certo, turma? Então, um pouquinho do que foi a Copa de 1930, por que foi escolhida a sede, onde foi escolhida a sede, os estádios, quem fez o primeiro gol e a participação dos países e também a participação no Brasil na Copa de 1930. Um grande abraço e a gente volta com a Copa de 1934 no próximo episódio.